Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Agrega Podcast. Eu sou o Lucas Duarte. Tudo bom? Eu sou o Gabriel Jesus. Salve, salve, aqui quem tá falando é o Davi. Bom, hoje nós temos um convidado muito especial, é o professor Arossi. Por favor, se presente, professor. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde ao Gabriel, Davi, o Lucas. Agradeço muito esse convite para participar do Agrega Podcast. Meu nome é Gustavo Arossi, mas sou mais conhecido como professor Arossi. Sou professor de filosofia, sociologia, de áreas afins. Não sou nascido em Porto Alegre, eu sou nascido no interior do Rio Grande do Sul, mas a minha família sempre teve relações aqui com a capital. Na época, enfim, o meu avô, mas a gente chama nono, né? Nós de ascendência italiana, e eu fiz parte, então, da minha formação acadêmica, digamos assim, estudantil aqui em Porto Alegre. Mas eu sou nascido em Antagorda, uma cidade com um nome peculiar, um nome bastante até engraçado, né? Mas me considero também filho de Porto Alegre, filho desta cidade que, enfim, me proporciona várias possibilidades, tanto no ambiente de trabalho profissional, quanto também no ambiente acadêmico. Eu sou licenciado em filosofia. A licenciatura é diferente do bacharelado, uma vez que a licenciatura ela te prepara para dar aula. Mas, enfim, antes de eu entrar, né, basicamente até na prática docente, eu preciso dizer para vocês que eu tive uma experiência de trabalho numa multinacional, no ramo financeiro, no Banco Santander, o que foi muito importante, o que agregou muito também para a minha vida profissional e, inclusive, para a minha vida pessoal. Foi uma experiência no ramo, então, corporativo, no ramo empresarial, por assim dizer. E em 2006, 2007, não satisfeito, não feliz, talvez não mais tão satisfeito, né, com a função que eu exercia, eu transgredi, por assim dizer, né? Minha família não concordou muito, mas eu bati na tecla que eu gostaria de trabalhar na área da filosofia. Então, eu fiz seleção para mestrado na Pontifícia Universidade Católica, na PUC, RS, enfim, PUC, a nossa PUC, e acabei fazendo mestrado, defendi a dissertação e efetivamente, a partir de 2008, eu comecei a experiência de professor de filosofia, que é uma experiência, sem dúvida alguma, desafiadora, é uma atividade, a filosofia no Brasil, muitas vezes ela foi, e ainda hoje, né, os professores de filosofia não são da área específica, são formados em história ou muitas vezes em outras áreas e acabam, enfim, entrando para a área da filosofia. Eu iniciei numa escola da Rede Bom Jesus, à época, e tive a possibilidade e a grata satisfação de chegar até a ser docente na pós-graduação da Rede La Salle. É importante dizer que eu também sou professor universitário, trabalho também em preparatórios para a OAB, preparatórios também para pré-vestibular, e desde 2018 é que eu não estou mais ligado ao ensino médio, mas eu estou ligado sim, à prática docente no âmbito universitário e também no âmbito pré-universitário. Sou professor de filosofia e de sociologia do pré-vestibular Método Medicina. Nesse meio tempo, eu sou doutorando pela Universidade Aberta de Lisboa, Portugal,
Mas, com a pandemia, nós estamos vivendo neste momento, a pandemia do coronavírus, todos nós sabemos, enfim, eu não pude estar, eu não posso estar em Portugal, uma vez que as aulas lá também não acontecem, e a maneira como nós estamos fazendo, meus estudos, enfim, de doutoramento, neste momento, são de leituras e de debates virtuais, ou seja, um encontro semanal com a professora tutora, a Isabel Pereira Dias, de Portugal, de Lisboa. Então, eu tenho, às vezes, também um sotaque um pouco já de Portugal. Mas, enfim, brincando, tá? Só para brincar um pouco, sou cidadão ítalo-brasileiro, também falo italiano perfeitamente, assim como também os demais idiomas, o francês, o latim, o inglês eu arranho também. Essa é um pouco da minha história, e a prática docente da filosofia, para mim, é muito importante, é muito... representa para mim uma satisfação pessoal, e eu tenho uma grata satisfação de dizer que eu já fiz discípulos, ou seja, eu tenho 3 ex-alunos, né, ex-estudantes meus, que hoje fazem graduação, ou já fizeram, ou estão concluindo. Então eu me sinto um pouco responsável, aliás, muito responsável, por estes estudantes que seguiram a carreira, digamos assim, da disciplina da filosofia, uma vez que no Brasil, ou a filosofia, aqui eu vou me permitir, ela fica entendida como sendo excepcionalmente ou necessariamente ligada a um pensamento esquerdista, marxista, ou seja, né, aos que só trabalham Marx e que enxergam na filosofia apenas, né, uma extensão do esquerdismo, o que é um erro, né? É um erro crasso, é um erro gravíssimo, e, evidentemente, o professor de filosofia, em sua totalidade, ele deve abordar os mais diferentes pensamentos, as mais diversas correntes filosóficas, e deixar ao estudante, deixar ao aluno, obviamente, fornecer as informações suficientes, pertinentes, para que o Lucas, o Davi, o Gabriel, quem nos ouça, tenha seu posicionamento de direita, de esquerda, de centro, ou hoje se fala do anarcocapitalismo, enfim, tantos, né? Ou ateu, ou agnóstico, essa liberdade. A filosofia é a arte, é a tarefa que ela nos oferece a possibilidade de pensar livremente. Pensar livremente significa não doutrinar. É algo que eu nunca fiz e nunca farei na minha prática docente em sala de aula. A doutrinação, ela não pode existir. Falei demais até agora, Lucas, por favor. Capaz. Eu concordo plenamente com o que tu disse, de pensar livremente, deixar os alunos dentro de sala de aula formar suas próprias opiniões e suas próprias posições. Mas agora eu queria saber um pouquinho da tua história dentro da filosofia. Eu queria saber qual foi a tua primeira paixão, assim, o teu primeiro filósofo que tu olhou e disse, nossa, esse cara aqui, ele, de certa forma, ele pensa como eu, assim, sabe? Muito bem. Bom, eu preciso, antes disso, fazer uma outra colocação. Eu venho de uma família de classe média, mas uma família, não importa tanto isso, a questão de condições pecuniárias, financeiras, mas eu venho de uma família de muita leitura. Eu me recordo que a minha infância e a minha pré-adolescência, ela foi pautada, meninos, olhem só, isso eu não sou tão velho assim, tá? Eu sou de 1980, e lá na minha cidade, lá em Santa Gorda, para vocês terem ideia, é importante até contrapor isso, jornais, e aí eu vou citar, nós tínhamos o Correio do Povo e a Zero Hora, chegavam ao meio-dia, ou seja, a informação, ela chegava ao meio-dia, as notícias, enfim. E a minha mãe sempre foi uma incentivadora, sempre foi alguém que leu muito,
não só jornais, evidentemente, né? Eu me lembro que à época nós tínhamos Jornal do Comércio, a Zero Hora, Correio do Povo e revistas semanais. Bom, mas também livros, literatura. Eu, enfim, tive a possibilidade de ler muito da literatura brasileira e também, é uma novidade para vocês, havia o chamado Círculo do Livro, da editora Abril. E mais, dentro desse Círculo do Livro, que mensalmente as famílias pagavam para receber livros, aconteceu o seguinte, olha só que coisa curiosa. Aconteceu que a editora Abril, ela fez a chamada coleção Os Pensadores. E a coleção Os Pensadores era, e ainda é, mas na verdade não existe mais hoje volumes, né, na edição, Os Filósofos, ou seja, dos pré-socráticos à filosofia contemporânea. E aí eu, um rapazinho, enfim, um moleque, não, um moleque é mais paulista, mas um guri, né, acabei me deparando, né, com aquela, eu acho que foram mais de 40 livros que chegaram numa caixa, na época, via correio, e aí que eu, puxa vida, mas filosofia, né? Eu sou da época, meninos, eu não sou, repito, eu não sou tão velho assim, da época da Barça, e eu me recordo que eu então perguntei, obviamente, pô, mas o que é a filosofia? E aí, então, olha, a história do pensamento. E eu fui na Barça, na enciclopédia Barça, e eu procurei o verbete filosofia. Tá? E ao, enfim, me deparar, obviamente, que eu não tinha ainda concluído até a 8ª série, né? Agora tenho até o 9º ano, eu fui ter o primeiro contato com filosofia no meu ensino médio. Mas eu já tinha contatos, obviamente, que leituras que eu não entendia, não tenho vergonha de dizer, né? Obviamente, eu já tinha o contato, e isso causou um espanto para o professor de filosofia meu, que na época ele era padre, hoje não é mais, o Lúcio Ramos. E aí ele dizia, mas como que tu conheces ou tem uma ideia, por exemplo, dos pré-socráticos? Foi meu primeiro contato. Os pré-socráticos, eles escreviam ou escrevem por aforismos, ou seja, por sentenças, por frases. E eu dizia, olha, eu tenho, né, na minha casa, enfim, eu tenho no meu lar a coleção Os Pensadores, coisa que muitas bibliotecas ainda hoje, até muitas escolas não têm. E aí, respondendo até a sua pergunta, o primeiro autor que eu li, e que, enfim, eu entendi, tá? Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu estava aí na faixa de 13, 14, 15 anos, foi Sócrates. A Apologia de Sócrates, eu consegui ler. Por quê? Porque, na verdade, é um diálogo, enfim, é um texto em que Sócrates, né, Platão, né, obviamente, escreve a defesa de Sócrates. Né? É importante lembrar que o livro é a Apologia de Sócrates, mas quem escreve é Platão, e o Platão vai colocar, né, numa linguagem possível de se entender, o julgamento a que Sócrates fora submetido por subverter a juventude, por ter um pensamento próprio, por ter liberdade, por propiciar aos jovens, no caso vocês agora, esta livre e esta possibilidade de questionar. Né? Então foi meu primeiro contato, é importante aqui eu relembrar, eu li a Apologia de Sócrates, que trata da vida de Sócrates e seus pensamentos, mas obviamente que fora escrito por Platão, porque Sócrates fora o professor, ou enfim, Platão era o discípulo de Sócrates, assim como depois Aristóteles foi o discípulo de Platão.
Bom, aí eu comecei a entender a história da filosofia e comecei a perceber que a filosofia ela está aí para quebrar paradigmas, romper, ou seja, aqueles, eu costumo falar, preconceitos e preconceitos. Ou seja, os preconceitos estabelecidos e os nossos preconceitos também. Né? Claro que posteriormente, aí então respondendo à pergunta inicial, mas eu tive que fazer essa história, aí já no ensino médio, já fui entender muito mais a filosofia de Platão, de Aristóteles, mas o filósofo então, que mais me orientou e me orienta é Aristóteles. Se eu pudesse citar para vocês uma leitura fundamental, a Ética a Nicômacos. É a ética que Aristóteles escreve para o filho dele, ou a chamada Ética Nicomaqueia. Tanto faz, não importa. É importante, e aqui Aristóteles, nesta obra, trata de um conceito fundamental, o conceito da ética e da virtude. E aí, desde então, ele já vai colocar a questão do equilíbrio, da moderação. E eu acredito que muito da minha formação filosófica e muito das minhas ponderações, eu me considero e sou um professor moderado, ponderado. Eu tenho uma posição ideológica, mas dentro da sala de aula eu pratico a eudaimonia, como Aristóteles diz, ou seja, o meio termo, a justa medida, o equilíbrio. Eu não tenho que doutrinar ninguém. Eu tenho que apresentar o pensamento na sua essência, mas será o aluno quem vai assumir tal ideia ou vai, enfim, não concordar com tal ideia. Esta é um pouco da minha trajetória filosófica. E aí o Aristóteles me leva, evidentemente, a entender muito bem Tomás de Aquino, e para finalizar, eu estudo o poeta italiano, mas é filósofo, Dante Alighieri. No Brasil, lamentavelmente, Dante Alighieri é tido apenas como poeta. Não. Dante Alighieri é um filósofo e é por isso que eu trabalho ele na Europa, enfim, no velho Ocidente, no velho mundo. Por quê? Não porque no Brasil não hajam pensadores, ou seja, orientadores, mas porque muito da bibliografia, muito da orientação está lá. Então, mais ou menos, um pouco dessa minha trajetória, um pouco de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E eu considero muito interessante o fato de, como o senhor falou, que já tinha um trabalho que era, podia se dizer, estável, né, como no banco e tudo, e após isso, meio que falar, não é isso que eu quero, e se entregar para a filosofia, para começar a dar aula, começar a meio que mudar, assim, todo o estilo de vida e, como diz a expressão, né, entrar de cabeça dentro da filosofia, da sociologia. Isso é muito interessante. Eu queria saber um pouco, assim, houve algum momento em que teve meio que, nossa, é agora que eu preciso fazer isso, é filosofia que eu realmente quero, ou se foi algum ocorrido que fez tu mudar de ideia, então, porque é muito interessante esse fato. Não, aí tem uma história interessante, tá? Eu até acabei esquecendo disso. Esquecendo não, pulando. Na verdade, eu sempre, então, agora vou ter que dizer, eu sempre fui taxado como um CDF, tá? Pelos próprios colegas e até na escola. E aconteceu o seguinte, tá? Então eu comecei isso em 1998, tá? O meu ensino médio foi em 95, 96 e 97. Então eu concluí o ensino médio em 1997 e na Pontifícia Universidade Católica eu prestei vestibular para Direito e para Filosofia. Tá? Então, e aí eu comecei a cursar concomitantemente os dois cursos. Bom, o que aconteceu? Meninos, quem nos acompanhará,
eu não concluí ainda hoje o curso de Direito e eu acabei concluindo o curso de Filosofia. Mas aí tem um detalhe que mudou a minha vida. Em 2002, enfim, eu finalizei o curso de Filosofia e não havia, à época, no Brasil, programa de intercâmbios, de bolsas, enfim, para se estudar fora do Brasil. E aí eu preciso agora, sem demagogia, colocar para vocês que a universidade na qual eu mantenho e mantive minha formação, existia a assessoria para recursos, enfim, interinstitucionais, enfim, que estava prestando atenção em bolsas de estudo no mundo inteiro. E aí que vai mudar a história. Por quê? Porque surgiu um programa na Espanha, que ainda existe até hoje, a Fundación Carolina, falei no espanhol de Espanha, que recrutava, que selecionava, a partir de 2002, e eu fui selecionado em 2003, a segunda turma, o que eles chamavam de os melhores expedientes acadêmicos de Iberoamérica. Traduzindo, ou seja, quem tinha, dentre alguns requisitos, o melhor resultado acadêmico, nota. E eu tive, na verdade, esse critério, eu posso dizer que eu tive a formação a minha graduação com 9,8, ou seja, quase 10 em tudo. Então, era um dos primeiros requisitos. E, na verdade, então, além do domínio de línguas, eu desde sempre estudei já no ensino médio, já na graduação, na Aliança Francesa, o próprio espanhol, o Instituto Cervantes, aqui em Porto Alegre. E eis que, em 2003, né, eu recebi um e-mail, olhem só, algo que não era tão natural como hoje, nunca me esqueço, o e-mail começava assim, enhorabuena, ou seja, em espanhol, temos uma boa notícia. Fuiste selecionado para becas líder de Iberoamérica. E aí, eu recém-formado em filosofia, eu fui passar um ano, em 2003, através da Fundación Carolina, através do Banco Santander, através de mais empresas espanholas, fazer um primeiro pós-grado em Espanha. E aí, no meu retorno, você retorna de lá com a graduação em filosofia. Qual é a sua primeira, ou seja, eu estava com um excelente currículo acadêmico, mas eu precisava trabalhar. E nós havíamos mantido contato, enfim, com a direção do espanhol, do Banco Espanhol, do Santander, e nos fora dito, olha, quando vocês voltarem aos seus países, vocês podem trabalhar na nossa instituição. E aí eu trabalhei no Banco Santander por 2 anos, quase 3 anos. Tive uma carreira muito boa. Eu acredito que hoje eu estaria provavelmente entre executivos do banco, não tenho dúvida alguma, e falo isso sem demagogia. Mas chegou aquele momento da ousadia ou do, enfim, não me satisfazia. Eu trabalhava todo dia, engravatado, obviamente, barba bem feita na época, enfim, com status social que acaba tendo, né, o status até financeiro. Mas eu digo novamente, foi uma experiência muito importante para a minha vida, porque me deu o lado prático, pragmático das coisas como elas devem ser. Mas a filosofia, né, ela, na verdade, ela estava latente, ou seja, ela precisava de uma resposta. Claro que eu sofri, não digo reprovações e nem retaliações, mas, enfim, alguém me disse, você está maluco, tu estás maluco.
tu vais deixar de trabalhar num banco internacional. Eu era assessor, aliás, eu era o assessor do gerente geral, ou seja, eu estava abaixo do mandatário maior de uma agência bancária, e meu caminho seria, obviamente, tornar-me, né, gerente geral, assumir outras funções, e eu faço essa ousadia, né? Eu mudo. E eu não errei, por isso que eu estou aqui. Na verdade, eu tive que dedicar-me muito mais para provar também que eu poderia viver da filosofia, viver com a filosofia e, evidentemente, eu tive que buscar ser o melhor, né, dentro da filosofia para ser, obviamente, contratado em instituições particulares, ou enfim. Eu tive a oportunidade também de dar aula numa escola estadual, foi muito importante, e eu me inscrevi, porque eu também, aqui sem preconceito algum, mas eu queria entender a dinâmica também. Por quê? Porque eu vim só da escola particular, trabalhei só na escola particular, mas eu quis também trabalhar e tive uma excelente experiência numa escola estadual. E aí que eu tive, inclusive, um estudante que fez vestibular na UFPEL. Eu lembro que o sobrenome dele é Nietzsche, agora não lembro do primeiro nome, mas não tem o S do Nietzsche, filósofo, e ele é um dos meus primeiros pupilos. E aí depois, na rede marista, eu tenho o Brandon, da Rosa, que está concluindo filosofia, e da rede Bom Jesus, eu tenho uma outra, Monique, uma menina que também fez filosofia na UFPEL. Então, eu acredito que eu, de uma certa maneira, influenciei pessoas. Sim, eu gostei bastante, tu falou que o teu primeiro aluno ali foi o Nietzsche, né? E foi o primeiro contato que eu tive com a filosofia foi com o Friedrich Nietzsche, e eu gostei muito. Eu assisti uma série na Netflix, que se não me engano é Rap o nome, que é uma série bem, como eu posso dizer, bem fora do comum. E eu vi depois um vídeo sobre aquela série, que falava não só sobre ela, falava sobre Coringa e outros personagens que tem essa forma mais niilista, né? Exatamente. E aí foi aí eu tô curtindo isso aqui. E aí eu comecei a ir atrás de mais coisas, como bem que tu falou ali, de Sócrates, de Platão, e Sócrates, eu até tinha visto uma piada, se o cara se acha na aula de filosofia, pergunta para ele quantos livros Sócrates já escreveu, né? Porque ele não escreveu nenhum. Exatamente. E eu acho muito bom porque, por exemplo, em tempos de angústia e ansiedade, como hoje, muito por conta da pandemia, uma das coisas que mais me ajudam a eu me sentir confortável é eu ler e estudar filosofia, porque, não sei, parece que eu me fecho e entro em outro mundo quando eu estou estudando filosofia ou vendo vídeos sobre filosofia. Eu acho bem interessante. Eu acho que muitas pessoas ignoram ou veem filosofia de uma maneira entediante, muito por conta da escola, muito por conta que são inseridos na literatura com alguns livros meio difíceis, como tu tinha dito, que tu começou a ler e não entendia nada, muito por conta disso, e eu acho que isso vai traumatizando as pessoas e dando a ela, formando na cabeça dela um trauma, uma imagem de que aquilo é algo chato, sendo que filosofia eu acho que está em tudo, né? Exatamente. Tem uma ponderação aqui que eu preciso fazer. Tá? Bom, filosofia no ensino médio não pode se restringir a textos de opinião ao bel prazer do professor. A filosofia, claro, a filosofia ela carrega em si uma história, uma temporalidade, mas a filosofia não pode se restringir a ser o quê? Nós vamos ler textos e nós vamos discutir. Isso não é filosofia, né? Isso é pensamento crítico, que faz parte do sistema filosófico. Claro,
professor ou a professora, enfim, de filosofia, ele tem que, de uma forma ou de outra, entender muito da história, ler bastante, ter o conhecimento e buscar dentro da história ou dentro de textos, tu citaste Nietzsche, por exemplo, algum parágrafo, alguma coisa, e aí sim fazer com que o aluno leia o texto filosófico com o que eu chamo de uma propedêutica, uma introdução. Por exemplo, se eu vou trabalhar Nietzsche, eu preciso que situá-lo na história, situá-lo no tempo. Nietzsche, nós não vamos entendê-lo sem saber que ele faz um retorno aos gregos, sem saber que o Nietzsche, por exemplo, olha só como já agora eu estou falando demais, vocês devem estar cansados, né, comigo. Nietzsche, Não. ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, nós temos que entender duas figuras importantes, a Deus Apolo e Deus Dionísio. Só aí você faz uma aula esplêndida. Aliás, você faz várias aulas. Por quê? Porque o espírito que o Nietzsche diz que ele quer quebrar é o espírito apolíneo da filosofia organizada. E aí vem a crítica ao cristianismo, à tradição e à moral judaico-cristã. Então, aí você pega aí os agnósticos, ateus, enfim. Não sei se quem leu Nietzsche aí é um ateísta ou não, não importa. Se for, engrandece o debate, o diálogo, é importantíssimo. Mas aí você pode preparar uma aula de filosofia, você pode levar para o ensino médio Nietzsche, e aí você vai pegar o quê? Você vai pegar a mitologia grega, Apolo, Dionísio. Então, você faz uma coisa não entediante, mas uma coisa que vai cativar o estudante. Hoje, nós temos as plataformas digitais. Claro que em 98, quando eu comecei, em 1998, eu comecei a dar aula também. Não, perdão, em 1998 eu comecei minha graduação. 2008, quando eu comecei, a internet já era algo, obviamente, muito bem distribuído praticamente. Mas eu quero aqui lembrar, em 1998, na universidade nós tínhamos acesso à internet, meninos, quem nos acompanha. Tá? Todas as pesquisas eram feitas no livro. Hoje, se vocês largar, hoje nós temos séries filosóficas, minisséries, né? Nós temos, enfim, na Netflix, em outras redes, em outras, enfim, plataformas, nós temos como ter acesso. Aqui eu quero fazer menção a 4 personagens, sendo que 3 eu conheço pessoalmente. Eu sou favorável à figura do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, do Luiz Felipe Pondé e do Clóvis de Barros Filho. Eu não conheço pessoalmente apenas o Clóvis, mas estes 4 cidadãos, eles, sim, popularizaram a filosofia. Claro, existe uma crítica da academia, ou seja, do puro academicismo, de que eles fizeram o quê? De que eles tornaram a filosofia pop. Mas, por outro lado, eles são os responsáveis, e esta é uma tarefa hercúlea, uma tarefa difícil, de traduzir o pensamento filosófico para a realidade. Ou seja, para cativar o David, o David, não sei, para cativar o Gabriel, para cativar outros, aqui, né, meninas, meninos, enfim, estes pensadores pop que sofrem uma certa perseguição do mundo acadêmico, eles são, para mim, fundamentais. Né? Por quê? Porque eles têm um vasto conhecimento da história da filosofia, mas eles fazem, aqui eu vou usar, sem o sentido pejorativo, a popularização da filosofia. A filosofia verdadeira, tal como ela é, mas problematizando. Muito bem, vivemos um período extremamente complexo.
A partir de 15 de março de 2020, nós paramos com tudo. Eu também parei de dar aula. Tá? A primeira semana, para mim, foi uma semana de desespero, de não saber para onde ir. Sim. Por quê? Porque é algo que nós nunca vivemos. Na primeira semana, eu tive que assimilar. A partir da segunda semana, aí a filosofia me ajudou muito. Por quê? Porque eu passei a reconhecer que isso pertence à escola greco-romana e helenística, que nós precisamos ser resilientes e resignados, o que é muito importante. Por que resiliência e resignação? Nós não podemos mudar o curso da história. Nós temos que aceitar. A pandemia está aí. Não há nada até agora. Existem testes de vacinas, mas não há nada até agora que nos permita o retorno à sala de aula com a segurança. Ok? A filosofia de Sêneca, a filosofia, seja de Epicuro, né, da escola epicurista, viver o prazer, mas com moderação. A filosofia da resiliência, de aguentar, de matar no peito, tudo isso que aí está. E, evidentemente, eu quero dizer que existe uma palavra grega, né, kairos, gerou um momento oportuno, em meio a essa pandemia, este que você fala, este professor, eu sempre digo que eu sou um estudante de filosofia, eu não sou filósofo. Esse ambiente propiciou que eu voltasse à releitura de muitos filósofos, que eu assistisse aulas dos meus colegas Karnal, Cortella, Pondé. Este momento, ele se tornou um momento de releitura, de revisitação dos pensadores. E claro que a cada leitura que a gente faz de um pensador, dependendo do momento histórico, dependendo das relações e das leituras que eu tenho, evidentemente que o meu entendimento é diferenciado. E eu volto a dizer para vocês, em meio a um período crítico, que é este momento negativo, momento ruim, eu passei a ser um professor melhor, porque eu reli os pensadores que eu queria. E as minhas aulas hoje são, eu digo, melhores, porque eu estou com outro olhar filosófico, eu estou com outro. Eu aprendi, em meio a essa pandemia, a forçosamente a utilizar, e aqui eu vou citar, comprei o aplicativo Canva, a criar mapas mentais. Para quê? Para que o estudante, o meu aluno, acompanhe-me via Zoom ou via outra plataforma, né, o entendimento do filósofo. Mas aí eu quero pontuar, para criar um mapa mental com cores, enfim, com fotos, eu preciso entender muito bem o pensador. Então, ou seja, do limão uma limonada, eu posso dizer que a pandemia, dos males o menor, fez com que eu revisitasse muitos pensadores, eu reli muitas obras. Nesta semana, alguém falou de Nietzsche, eu estou relendo Nietzsche, obviamente não toda a sua literatura, que é vasta, mas alguns textos para preparar as aulas. E aí, a riqueza da releitura, a riqueza do novo olhar, em paralelo com textos de apoio, sim, eu tenho certeza absoluta, e eu sou muito simples, não sou demagogo, que a minha aula hoje, e ela vai ser melhor também quando ela se tornar presencial, porque eu vou continuar usando os mapas mentais, e para fazer, repito, um mapa mental, eu tenho que entender muito bem o pensador. Estou falando demais, né? Estou falando demais. Capaz. Estou falando demais. Eu sou, enfim, quando algo me empolga, como é o assunto filosofia, realmente
eu acabo excedendo na verborragia, ou seja, no palavreado. Eu acho muito Pode falar. interessante. Posso falar? Pode. Não, é que eu acho muito importante destacar, como o professor falou, dessa questão que trata como se fosse a popularização da filosofia no Brasil e também de uma forma mais fácil, não tão complexa, não com umas palavras tão difíceis, assim, se pode dizer. Até porque, principalmente a gente que está no ensino médio, a gente não chega a ter nenhum tipo de ensino assim diretamente da filosofia brasileira. É muito como o senhor já havia citado, dos filósofos pré-socráticos e depois até chegar mais na idade contemporânea. Mas não é nada que enfatize diretamente a filosofia brasileira. Então, eu acho que essa questão de popularizar isso dentro do Brasil pode ser que tome uma força, fazendo com que a gente possa estudar mais filósofos que sejam aqui do nosso país, assim. Exatamente. Não, pode concluir o raciocínio, eu só quis dizer exatamente. Não, Eu, quando perguntado, muitas pessoas perguntam a mim, o que você acha do Leandro Carnal, do Cortella, o Mário Sérgio, do Luiz Felipe Pondé? Esses três primeiros eu conheço sim, pessoalmente, tenho contato, só não tenho com o Clóvis de Barros Filho. Aliás, todos eles, os quatro, eles são extremamente importantes. Nunca se falou sim. de filosofia, nunca se fez filosofia no YouTube. Cursos. Então, é algo extremamente interessantíssimo, importante. Por quê? Porque hoje, o professor de filosofia, o Karnal, o Cortella, o Pondé, enfim, o próprio Clóvis de Barros Filho, eles param multidões, eles têm milhões ou milhares de visualizações em seus vídeos. Eu tive uma experiência, que eu quero relatar para vocês, foi em 2012, no shopping Praia de Belas, o Mário Sérgio Cortella, ele com o microfone na mão, não era auditório, é onde fica o atual Press Café, ele começa a falar, e as pessoas, como se fosse na ágora grega, ou seja, como se fosse, né, lá na própria, claro, uma metáfora, na Grécia Antiga, paravam para ouvir o que Mário Sérgio Cortella tinha para falar. Isso em 2012, meninos. E isto é maravilhoso. Foi maravilhoso para mim, enquanto professor de filosofia, e, evidentemente, para pessoas que se ouviam falar de filosofia, é coisa de esquerdista, é coisa de chato, é um palavreado complexo. Não, a filosofia é do cotidiano. A filosofia, claro, ela tem as suas conceituações técnicas, cada autor tem as suas expressões, evidentemente. Eu não digo que não tenhamos que trabalhar na profundidade, mas nós precisamos antes ter a didática para fazer o quê? Para torná-la acessível e cativante. Posteriormente, aí depende, obviamente, da criatividade do professor, depende de como os estudantes recebem para prosseguir num projeto, digamos, de pesquisa ou num projeto até para... Eu quero pontuar para vocês, meninos, o seguinte, o Enem, ele é bastante conteudista. O Enem, ele exige os conceitos particulares de cada pensador, de cada filósofo. O Enem brasileiro, ou seja, a nossa prova, o Exame Nacional do Ensino Médio. E então, né, é um dever do professor de ensino médio, assim como eu era, né, e agora mais diretamente de preparatório, de fornecer, evidentemente, a formação própria, a formação propícia para, não só para vencer uma prova, mas também para entender, para contextualizar, para visualizar o filósofo. Aí eu quis deixar já uma deixa muito importante para quem vai nos ouvir, ou quem está nos ouvindo, que a filosofia no Enem e a sociologia, ela chega mais ou menos a 14, 15, 16 questões. Sim. É um universo muito grande para quem procura aí um curso competitivo, ou seja medicina ou alguma outra vaga, sei lá,
vai ter que acertar as questões. E aí, não é só ler e entender. Não, tem que ter o que eu chamo de competência e habilidade. Sim, eu consigo perceber muito desse mundo acadêmico que tu fala, muito pelos vídeos do Pondé, que ele faz várias críticas até a professores acadêmicos que fazem doutrina na sala de aula, ele vai até indiretos, eu já consegui perceber. Exatamente. E eu acho bem interessante, porque a gente pensa que pessoas que impõem a opinião dela, o pensamento dela, a gente pensa que isso a gente vai se livrar quando a gente sair do ensino médio, né? Só que aí a gente vê esses relatos de pessoas na faculdade, nas universidades, de todo mundo, onde professores tentam impor os pensamentos deles nos alunos, não dão a liberdade. E eu acho que é o que falta muito hoje no mundo, é essa liberdade de pensamento e a falta e eu acho que tem de sobra esse negócio da idolatria de pensamentos e de pessoas. Eu vou aqui partilhar uma experiência pessoal, particular, que é a seguinte. Eu costumo dizer que o professor de filosofia, ele tem de ser um esquizofrênico. Por favor, não me interpretem mal quando eu falo esquizofrênico. E nem quem sofre de esquizofrenia, por favor. Tá? Aí também eu tenho críticas, seria o politicamente correto, mas aí eu acho que valeria outro podcast. Gente, professor de filosofia, ele tem que não que apresentar, ele tem que oferecer, ele tem que fornecer as ideias de cada pensador. Tá? Aí eu vou agora contrastar. Se eu vou apresentar Adam Smith, eu vou ter que apresentá-lo na sua integralidade. Se eu vou estudar Karl Marx, eu vou apresentá-lo na sua integralidade, com todos os conceitos. Mas eu jamais vou impor a minha verdade, ou seja, a minha particularidade. Por quê? Porque o mito da imparcialidade é mito, não existe. Tá? Você acaba sendo parcial. Mas dentro da sala de aula, e eu tenho provas, eu ouso, eu aqui desafio quem foi meu estudante, eu tive muitos estudantes já, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Tá? Posso citar Capão da Canoa, Sobradinho, Santa Cruz do Sul, Arroio do Meio, Lajeado, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, sem contar dos cursos online. Eu não apresento a minha idiosincrasia. O que é a minha ideologia? Eu apresento o filósofo como tal. Agora, Lucas, Gabriel ou David, se vocês querem, isso eu já fiz, se vocês querem debater com a minha filosofia, eu não vou fazer dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente acadêmico. Eu já propus, eu já promovi ambientes fora, ambiente, sala de aula, cafés, eu já propus cafés filosóficos para discutirmos ideias e não para doutrinação. Isto é o mais importante. Este é o problema da filosofia, da sociologia, das ciências humanas, quando o professor, a professora, quando o mediador, ele vai particularizar, ele vai ideologizar, e aí está o grande problema. Nós não podemos fazer isso. A filosofia é liberdade, a filosofia é pensar crítico. A filosofia, eu tenho que, por isso que eu brinquei, por favor, aqui, quem vai me ouvir, eu tenho que ser um ser um pouco esquizofrênico. Eu tenho que viver o pensador na sua época e apresentá-lo, repito, na sua integralidade. Esse é o grande desafio. Só faz isso quem tem uma boa formação ou uma boa leitura. Só faz isso quem está preocupado com o verdadeiro saber. Só faz isso quem é realmente contra a doutrinação. Só faz isso quem é favorável ao pensamento livre. Por quê? Porque, novamente, eu vou falar então num tema polêmico. Deus.
Eu posso acreditar em Deus. O David pode não acreditar, o Lucas também, o Gabriel também, mas nós vamos fazer o quê? Uma baita filosofia. Nós vamos pegar autores agnósticos, ateus, nós vamos pegar autores cristãos, muçulmanos, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos, que eu chamo cotejar, colocá-los, né, para fazer o debate. Eu já fiz isso em sala de aula. Eu já levei textos antagônicos. Para quê? Para que o estudante, para que nós crescêssemos na percepção, na questão de um pensar crítico e não da ideologia do professor e não da ideologia de um grupo dominante, mas sim, volto a repetir, do livre pensar. Isto é importantíssimo. E a filosofia no Brasil, a própria sociologia no Brasil, ela padece ou ela sofre críticas e vai continuar sofrendo até o momento que nós continuarmos com colegas meus, com professores, com instrutores, levando a política partidária, a sua ideologia para dentro da sala de aula. Sala de aula é ambiente de discussão no sentido crítico. A sala de aula é um ambiente fértil para troca de ideias, para cotejar pensamentos. Cotejar significa colocar pensamentos opostos. E aí, se o Lucas, se o Davi, se o Gabriel quiserem assumir uma postura marxista, ou uma postura liberal, ou uma postura conservadora, ou uma postura ateísta, existencialista, materialista, isso aí é ou seja, o resultado que que eu espero que cada um apreenda, ou seja, eu não posso ditar as normas, eu não posso. E isto é lamentável. Isto eu vejo como algo extremamente prejudicial à filosofia e é algo que prejudica o professor, é algo que prejudica o ambiente escolar, é algo que prejudica, seja no ambiente universitário, pré-universitário. Na verdade, a filosofia, eu volto a repetir, é liberdade de pensar. Sim, às vezes acho que a maioria dos alunos, das pessoas que entram em contato com a filosofia, elas entram esse contato no ensino médio, né? Que a maioria do povo brasileiro tem que passar. Agora, seguir uma carreira mais profissional ou até fazer uma faculdade de filosofia, poucos fazem, né? Então, às vezes, um professor, quando ele vai passar algum filósofo, alguma pessoa influente na filosofia, ele filtra o conteúdo para aquilo que ele acredita, né? Ele, eu concordo com isso, eu vou apresentar somente isso. E apresentar o filósofo, trazer as ideias dele, está na contribuição que ele trouxe para a humanidade, né? Tudo que ele nos fez pensar, seja a favor ou contra a minha opinião, né? Tu tem que apresentar a pessoa por completo, porque ela não é apenas uma ideia a favor à tua, né? Ela é o composto completo. Mas, Gabriel, muito boa a sua ponderação. Aí reside a riqueza da filosofia, a dialética, né? A dialética, ou seja, alguém que tem uma tese, alguém que vem com uma antítese, né? Antitese, e nós vamos buscar a síntese. Ou seja, se eu chegar e doutrinar vocês, né? Ou, enfim, quem está nos ouvindo, eu estou impedindo o ambiente criativo, o ambiente propício do debate, da dialética, né? A dialética, ela começa lá com os gregos, obviamente, né? Ou seja, o ambiente do divergente. E se o nosso primeiro contato com a filosofia ou com a sociologia, ele for, repito, né, ideologizado, na sua gênese ele começa corrompido, ou seja, ele começa já errado. Totalmente errado. Né? Nós, na verdade, temos que propiciar a liberdade do pensar, é deixar o pensamento fluir, apresentar o pensador na sua integralidade, e eu vou repetir, talvez o politicamente correto aí não vai gostar,
quando eu falei o esquizofrenia, viver cada época, cada pensador, aqui eu respeito muito, evidentemente, se alguém padece da esquizofrenia, eu uso como uma metáfora, mas nós vivemos o politicamente correto, que é algo que eu não gosto, então, ou seja, evidentemente temos que respeitar, claro que não vamos ficar chamando ninguém por nomes de ridicularizar, mas o pensamento do politicamente correto, ele talvez engessa a possibilidade de eu exprimir como agora uma metáfora, eu posso ser atacado, eu posso ser colocado como alguém aí, tá falando mal do esquizofrênico, etc. Não, eu estou fazendo uma metáfora para a gente compreender como é que deveria se dar a construção filosófica. E é isso que eu faço. Quando eu vou trabalhar Nietzsche, Aristóteles, Platão, Tomás de Aquino, eu preciso viver o momento dele. Sim. E aí, requer o quê? A imparcialidade. Claro. A gente aqui também é contra o politicamente correto, tanto que a nossa proposta é chamar qualquer tipo de pessoa para dar sua ideia da forma que ela precisar, do jeito que ela precisar falar, para se expressar, para poder passar a experiência dela para a gente. Por isso que a gente não curte muito essa questão do politicamente correto. E a gente é um programa meio livre, assim, sabe? Exatamente, porque eu concordo aqui, ninguém vai ser insano, e eu também não serei insano de dizer que agora nós vamos, enfim, não respeitar a diferença, não respeitar as pessoas, mas este engessamento do politicamente correto, ele pode interferir e por demais, muitas vezes, na liberdade, né? No pensar livre. Eu volto a repetir, é claro que eu tenho respeito à diversidade étnica, a gênero, a posições ideológicas, é claro que sim. Ninguém aqui está defendendo que eu vou sair por aí chamando alguém de gordo, de isso, de aquilo, de magro, de alto, de baixo. Não é isso. Eu só estou dizendo que nós talvez podemos viver a tirania, ou seja, do que o próprio Leandro Carnal fala da boca de madeira. Eu tenho que falar e eu tenho que pensar muito, porque talvez alguém poderá ficar extremamente chateado, magoado. Eu uso óculos, né? E aí alguém vai me chamar de 4 olhos, sim, quer dizer, bom, eu vou dizer, olha, não é interessante, né? Eu acho que não é a palavra correta, não é a expressão correta, logicamente, né? Mas agora, nós não vamos aí criar este engessamento que impede o livre pensar, que impede efetivamente a filosofia na sua integralidade. Por quê? Porque se nós observarmos na história da filosofia, cada pensador, né, ou seja, ele vai criticar. O próprio Aristóteles, que foi aluno de Platão, criticou Platão e reapresentou uma nova filosofia. Nietzsche leu pensadores do romantismo, idealismo alemão, Kierkegaard, Schopenhauer, e faz uma crítica. Ou seja, vai apresentar uma nova filosofia, e assim é o andar do pensamento filosófico. Agora, quando a gente engessa, quando a gente coloca dentro de gavetinhas, bom, aí a liberdade ela está cerceada, e aí eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu leio Marx, lerei Marx. Por quê? Porque se eu quero contradizer o marxismo, eu tenho de entender, eu tenho de ler Marx. E eu não posso ficar apenas com textos de opinião, né? Porque o texto de opinião, ele já diz, é um texto de uma opinião. Né? Então, para contrapor o marxismo ou o liberalismo smithiano, eu tenho que ler a obra, eu tenho que adentrar, eu tenho que entender na sua radicalidade. E o politicamente correto, ele impede isso. Né? Ele impede isso e ele nos coloca goela abaixo, desculpa dessa expressão, ou seja, ele nos coloca
reféns de uma única verdade. Quando a pluralidade é que deve servir de pano de fundo, metaforicamente falando, Sim. para a filosofia, para a sociologia, para a literatura. Eu gosto muito de literatura também. E se nós relermos Hamlet, por exemplo, de Shakespeare, nós vamos perceber aí traços preconceituosos. Mas e aí? Nós vamos ter que entender a época. Sim ou não, meninos? Sim, Claro. Ah, Então, olha, eu acho que a gente já vai chegando aqui, já passamos, acredito, 1 hora do nosso programa. nossa, Então, acho que a Passou gente rápido. conseguiu abordar vários assuntos importantes e destacar pontos que são bem precisos, assim, que são necessários para a gente também, inclusive os jovens que estão ouvindo, o pessoal da nossa idade, que está também no ensino médio. Então, acho que foi muito importante essa conversa. Não sei se aí esses meninos têm algumas considerações finais, algo assim. Queria apenas agradecer a presença do professor aqui com a gente, por ele ter esse tempo, tirado esse tempo para conversar com a gente, e acredito que todo mundo aprendeu muito. olha, Gabriel, David ou é David? Não sei aí, Gabriel. Davi e mais, eu quero O agradecer, mais o Lucas, eu quero agradecer, eu fico longeado com esse convite. Eu sei que eu não sou unanimidade, eu posso ter contradições, mas é a contradição que faz o conhecimento. Eu, novamente, eu externo aqui minha plena gratidão por esta oportunidade. Espero ter contribuído para o conhecimento com vocês. Claro. E, se necessário for, eu me disponho, num outro momento, a tratar de outros temas específicos. Enfim, eu agradeço e eu fico ansioso para me ouvir, para também me criticar. Tá? Para finalizar, eu gostaria de deixar esse recado que o professor de filosofia, professora, enfim, ele tem que ter essa humildade da autocrítica e da não doutrinação. Tá? Eu finalizo com essas palavras, agradeço por participar desse podcast novamente e eu estou aí sempre à vossa disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença e é isso aí. Estamos chegando final de mais um episódio do nosso podcast com o professor aí, o professor Arossi. Eu acho que é isso aí, pessoal. Ficamos por aí. Então é isso, agradecer em nome aqui dos apresentadores do Agrega. Não esquecer de quem está nos ouvindo aí seguir lá no Instagram, @agregapdc, e também seguir o professor, @professorarossi. Também nas nossas redes sociais, tanto YouTube, Spotify, vão estar lá as redes sociais para ficar mais fácil de seguir, então fiquem por dentro, acompanhem o professor também. E nos acompanhem, tem já vários episódios disponíveis para escutar. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui, muito obrigado professor também por ter participado com a gente e tchau!